Sempre foi um clube de bolinha mesmo, que sempre afastou as minas de produzirem o que elas queriam produzir e que as minas só entravam quando elas falavam exatamente nessa linguagem já pré-estabelecida do que era quadrinho. Quando elas puderam expor diretamente ao público o que elas estavam fazendo, o que elas estavam pensando, o público se aproximou muito mais, porque era muito mais humano, muito mais sincero e cabia muito mais com as sensações, né? Que, principalmente as mulheres, que não tinham nenhuma representação para seguir, né? Quando criança, acho que a gente nem entende direito o que é essa coisa de representatividade. Eu basicamente só tinha contato com quadrinhos de homens, feitos por homens, com personagens homens, como é a maioria ainda. O primeiro quadrinho que eu tive contato foi quadrinhos da Turma da Mônica. Eu gostava muito porque era uma menina que era a protagonista, era a Mônica, a turma era dela e ela era forte, ela batia nos caras e eu batia nos caras também. É uma arte que eu tenho muito apreço desde pequena, porque sempre foi uma arte que me fez me colocar em perspectiva. Então não é sobre uma imagem, não é sobre pixel, não é sobre bit, não é sobre nada. É sobre conseguir sintetizar uma coisa numa linguagem leve, de uma maneira fácil de entender. Acho que na primeira série mesmo, eu fiz desenhos sequenciais de uma menina buscando um tesouro numa montanha. Queria contar histórias de qualquer jeito, então eu fazia esses quadrinhos para contar essas histórias. Depois, mais velha, quando eu fui entrando pro ensino médio, olha isso, que vergonha, a pessoa entrando no ensino médio tá lá fazendo quadrinho ainda. A gente fazia desenhos tentando fazer essa pegada meio mangá, mas nem sempre dava, mas a gente contava umas histórias de pessoas que se transformavam em animais e aí já começou uma viagem muito doida. Descobri por acaso que a Liberdade tinha sido um bairro negro no século XIX, mas quando eu descobri por acaso, eu falei, eu preciso fazer esse trabalho, sabe? Porque, por causa disso, é uma história que não é contada e é muito interessante, é muito importante. Foi muito legal me aprofundar nisso por conta dessa... É uma busca por identidade, sabe? Quando eu comecei a produzir quadrinho, eu estava tentando me conectar, me conscientizar a respeito do que era essa coisa de maternidade. Porque eu fiz quadrinho para me explicar para mim mesma. E veio o feedback. Essas pessoas queriam tanto olhar para alguma coisa com o rosto, né? Alguém. Elas queriam olhar para alguém, não importava se era um desenho. Falar, é isso que eu vivo na minha fucking casa todo dia. Essa sou eu. A minha motivação, assim, eu quero fazer uma parada que seja divertido, que seja engraçado, sobre coisas que a gente passa. Bora falar de menstruação, bora falar de menstruação. Vamos falar de assédio também, vamos falar de coisas sérias, sabe? Mas vamos rir também, sabe? E, mano, eu não tô me importando se os caras não vão gostar, entendeu? Não tô me importando se os caras vão falar, ai, mas você está retratando o homem de uma forma tão agressiva, você não se preocupa com os caras que... Não, é porque eu vou me preocupar com eles, já tem tanta coisa pra eles, sabe? Deixa eu fazer uma coisa que seja pra gente, pras mulheres, entendeu? Então eu acho que é isso, são várias frentes que ganharam voz, acho que também por causa da rede social, que você consegue mostrar o seu trabalho, você consegue questionar, ela te dá uma visibilidade, sabe? Então, é isso. Vários grupos que antes não se viam, agora querem se ver e não vão deixar barato, sabe? Quando não se veem ou quando se veem de forma totalmente equivocada, né? O que acontece muito ainda.